No coração de Goiás, entre as verdes paisagens e o silêncio que paira sobre o campo, ergue-se uma estrutura antiga e solene, a Ponte do Rio das Almas. Esta ponte, com suas pedras desgastadas pelo tempo e suas vigas de ferro enferrujadas, atravessa um rio cujas águas escuras e turvas parecem esconder segredos de eras passadas. A paisagem ao redor é de uma beleza melancólica, com árvores esparsas e uma névoa que frequentemente se estende sobre o rio, dando ao ambiente um ar de mistério constante. A ponte é um ponto de referência na região, mas é mais conhecida por suas histórias sombrias do que por sua arquitetura. Há décadas, as lendas locais falam de um espírito inquieto que assombra este local. Dizem que, há muito tempo, uma mulher jovem e bela se afogou no rio sob circunstâncias misteriosas. Segundo a história, ela estava em um passeio noturno, quando, por razões desconhecidas, caiu nas águas geladas e turbulentas. Seu corpo nunca foi encontrado, e desde então, os relatos começaram a surgir. Motoristas que passam pela ponte durante a noite frequentemente relatam encontros inquietantes. Muitos afirmam ter visto uma figura feminina emergir das sombras, com um olhar de desespero e uma expressão que mistura dor e súplica. Alguns falam de um frio inexplicável que se instala no veículo e uma sensação de ser observado. Outros ainda relatam ter ouvido um grito angustiado que parece ecoar no vento, mesmo quando não há alma viva por perto. Foi uma tarde de verão quando Lucas, um jovem aventureiro com uma paixão por histórias de terror e mistérios, decidiu explorar a antiga Ponte do Rio das Almas. Ele havia ouvido sobre as lendas que a cercavam e, com a intenção de desbravar o desconhecido, preparou sua câmera e seu gravador, ansioso para capturar qualquer sinal de atividade sobrenatural. O caminho até a ponte era sinuoso e rodeado por uma vegetação densa, que parecia engolir a estrada em algumas partes. À medida que Lucas se aproximava, a sensação de expectativa misturava-se com um leve desconforto, como se algo estivesse observando-o. A ponte, agora à vista, se ergueu diante dele com sua estrutura antiga e majestosa, envolta em uma névoa leve que parecia emanar do próprio rio. Lucas estacionou seu carro à beira da ponte e começou a caminhada. O som dos seus passos ecoava nas pedras antigas enquanto ele cruzava a estrutura, sua luz de lanterna lançando sombras dançantes nas paredes de pedra. Ele fez uma pausa no centro da ponte, onde o rio corria tumultuado abaixo, e começou a gravar um vídeo sobre as lendas que havia ouvido. Enquanto falava para a câmera, Lucas percebeu uma estranha sensação de frio, como se uma brisa gelada tivesse se instalado ao seu redor, apesar do clima quente e abafado da tarde. Sua respiração tornou-se visivelmente condensada no ar, um fenômeno que não conseguiu explicar. Ignorando o desconforto crescente, ele continuou a gravar, imerso na atmosfera sombria do local. Foi então que algo chamou sua atenção. Um sussurro quase inaudível flutuava no ar, misturado com o som da correnteza do rio. Lucas olhou ao redor, tentando identificar a origem do som. A luz de sua lanterna piscou brevemente, como se algo a estivesse interrompendo. No instante seguinte, ele viu uma figura difusa, uma sombra que parecia flutuar sobre a superfície da água, emergindo da névoa. A figura tinha contornos vagos, mas a expressão era clara, um semblante de sofrimento e desespero. O coração de Lucas bateu mais rápido, e ele sentiu uma onda de medo se espalhar por seu corpo. A figura parecia estar se aproximando, seu olhar fixo e penetrante. Ele tentou filmar, mas a câmera começou a falhar, como se algo invisível estivesse interferindo em seu funcionamento. O espírito estendeu a mão, um gesto de súplica ou talvez de aviso. Lucas sentiu um gelo na espinha e um desespero crescente ao ver a mão transparente e quase dolorosamente real. Ele tentou se mover, mas suas pernas pareciam pesadas, como se o próprio ambiente estivesse tentando impedi-lo de escapar. Finalmente, a figura começou a se dissipar, como se estivesse sendo puxada de volta para o rio por uma força invisível. A sensação de opressão diminuiu, mas o medo de Lucas não desapareceu. Ele mal conseguia acreditar no que acabará de testemunhar e, com a mente turbada e o coração acelerado, ele se retirou rapidamente da ponte. Lucas passou dias tentando processar o que havia experienciado na Ponte do Rio das Almas. A visão da figura espectral e o sentimento de terror que o acompanhará não saíam de sua mente. Tentou compartilhar sua experiência com amigos e especialistas em fenômenos sobrenaturais, mas as reações variavam entre ceticismo e empatia.
Muitos achavam difícil acreditar na intensidade de sua experiência sem provas concretas. No entanto, algo dentro dele o motivava a voltar ao local. Sentia que havia algo mais a ser descoberto, algo que talvez pudesse explicar a razão do espírito estar preso naquele lugar. Com esse sentimento de determinação, Lucas retornou à ponte em uma nova tentativa de compreender melhor o que estava acontecendo. À medida que se aproximava da ponte, notou que a atmosfera parecia diferente. Havia um ar de calma perturbadora, como se o próprio ambiente estivesse esperando por algo. Lucas estava mais preparado desta vez, com equipamentos mais avançados e um senso de respeito profundo pela história daquele lugar. A noite estava silenciosa, e a lua cheia iluminava o cenário com uma luz prateada, lançando sombras longas e sinuosas sobre o rio. Ao atravessar a ponte, Lucas começou a sentir uma presença mais palpável. Ele decidiu se posicionar exatamente no centro da ponte, onde o espírito havia aparecido anteriormente. Sentou-se em um banco de pedra, ligou sua câmera e gravador, e começou a falar diretamente para o ambiente, expressando sua intenção de entender o que estava acontecendo e pedir paz para o espírito inquieto. Enquanto falava, uma brisa suave começou a soprar, e as sombras ao redor pareciam se agitar. De repente, a temperatura ao redor caiu drasticamente, e Lucas sentiu um frio intenso que parecia penetrar até os ossos. A figura do espírito começou a se materializar novamente, mas desta vez, havia uma clareza incomum em seus traços. O rosto da mulher era mais definido, e a expressão mostrava um misto de dor e esperança. A mulher, com um olhar melancólico, parecia estar tentando comunicar algo. Lucas, movido por uma súbita compreensão, tentou usar um dispositivo de gravação de voz para capturar qualquer mensagem. A figura, com um gesto triste, apontou para o rio, indicando um ponto específico onde a água parecia mais turbulenta. O gesto era claro. Algo importante estava escondido ali. Lucas seguiu a direção indicada pela assombração e, com um sentimento de urgência, decidiu investigar a área ao redor do ponto indicado. Com a ajuda de uma lanterna potente e de equipamentos de mergulho, ele examinou o leito do rio. Após algumas horas de busca exaustiva, descobriu um antigo baú de madeira enterrado na lama. O baú estava em mau estado, mas ainda era possível abrir. Dentro dele, encontrou um conjunto de cartas e objetos pessoais de uma jovem mulher, além de uma fotografia de uma família, onde a mesma mulher estava visivelmente presente. O conteúdo do baú revelou a história da mulher. Ela havia sido vítima de um evento trágico e injusto, e suas cartas descreviam a dor e o desespero que sentia ao enfrentar sua própria morte iminente. Lucas percebeu que o espírito estava em busca de justiça e que sua presença na ponte era uma manifestação de sua angústia não resolvida. Com essa revelação, Lucas decidiu levar as descobertas para as autoridades locais e compartilhar a história com a comunidade. As cartas e os objetos foram devolvidos à família da mulher, e a história do seu sofrimento finalmente veio à tona. Com o tempo, o espírito pareceu encontrar um pouco de paz, e os relatos de encontros sobrenaturais na ponte diminuíram. Lucas, por sua vez, sentiu um alívio profundo, sabendo que havia ajudado a resolver uma parte do mistério que envolvia a ponte do Rio das Almas. A experiência o transformou, e ele passou a ver o lugar não apenas como um local de terror, mas como um monumento à memória de alguém que, finalmente, encontrou um pouco de paz. A ponte continuou a ser um lugar de história e lenda, mas agora, com um significado renovado, como um testemunho da busca pela verdade e pela justiça.